Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma vez por todas nomenclatura de alcanos. Lembrando que alcanos é estudado ali em Química 1, mais especificamente na introdução do estudo à função de hidrocarbonetos. Lembrando que hidrocarboneto é a função orgânica mais simples que nós temos para estudar. E aí também lembra, tenta puxar lá uma revisão das suas aulas, né, da sua escola, do seu curso, enfim. Certo? Que hidrocarboneto é toda substância que é formada apenas por carbono e hidrogênio. Então, se só tem carbono e hidrogênio, aquele cara ali é, sem dúvidas, um hidrocarboneto. E aí os alcanos são a parte mais simples desses hidrocarbonetos. Inclusive, é muito utilizado aí no nosso dia a dia. Tá certo? Agora lembra, esse nosso curso aqui, essa nossa aula será dividida em 3 momentos. Você terá esse momento aqui agora, nesse vídeo em si, que você vai aprender a dar o nome dos alcanos mais simples, ou seja, alcanos que não possuem o que nós chamamos de ramificação. Na nossa segunda aula eu vou ensinar para vocês o que são essas ramificações e o nome de cada ramificação. E no terceiro momento, que é o nosso terceiro vídeo, eu vou ensinar vocês a como faz para dar o nome, ou seja, a nomenclatura desses alcanos que possuem ramificações, que aí já são os alcanos muito mais bonitos na química, né? Esses alcanos que parecem ser muito complexos, mas na verdade não são. Eu vou mostrar para vocês aqui que não tem segredo. Fechou? Então vamos lá, olha só, sem muita enrolação, quando a gente vai nomear qualquer alcano, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, teremos que escolher quem será o prefixo dele, depois quem será o que nós chamamos de intermediário e por último quem será o sufixo. Já adianto que o sufixo, pelos alcanos serem hidrocarbonetos, então termina sempre com O. Vou até puxar uma seta aqui, ó, que está terminando com O, porque um alcano é um tipo de hidrocarboneto. Vou botar o O no final, ó, como sendo pretinho para poder você lembrar disso daqui, tá certo? Então todo hidrocarboneto vai terminar com O, os alcanos não são diferentes. Fechou? Vamos lá então. Falando sobre o seu prefixo, que é a primeira parte do nome desse alcano, esse prefixo será selecionado dependendo do número de carbonos. Aí lembra, se esse cara tem apenas um carbono, a gente diz que ele é met. Então o início vai ser met. Por exemplo, metano. Metano tem um carbono, então ele começa com met. Se tiver 2 carbonos, aí a gente diz que aquele cara ele é et, tá certo? Por exemplo, etano, até o próprio etanol. Etanol é um tipo de álcool, não é um alcano, mas aí vocês vão perceber também que as nomenclaturas de álcools vai funcionar da mesma forma, tá certo? Essa parte do prefixo. O que vai mudar de fato aqui no caso é o sufixo, porque não vai ser mais um hidrocarboneto, mas será um álcool. Beleza? Mas ó, se ele tem 3, a gente diz que ele é prop. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. A gente diz que ele é prop. Se ele tem 4 carbonos, aí a gente diz que ele é but. Fechou? Se ele tem 5, a gente diz que ele é pente. E assim por diante, tá, gente? Se a gente tiver 6 carbonos, a gente diz que ele é hex. Se tiver 7, hept. Se tiver 8, oct. E aí, por segurança, o que é que eu vou fazer? Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabelinha bem interessante com os principais até o 20. Mas o que é que você vai fazer? Calma, não precisa decorar os 20 prefixos não, viu? O que você precisa fazer agora é pegar o seu caderno, pegar seu livro e analisar até quantos carbonos mais ou menos o seu professor está cobrando. Ou então você, de fato, perguntar para o seu professor. Professor, na nomenclatura, qual vai ser ali a questão que vai ter a maior quantidade de carbono? Eu preciso lembrar até qual? Pergunta, lembra que quem tem boca vai a Roma, então você precisa perguntar ou então analisa aí no seu resumo, tá certo? Não precisa se desesperar achando que tem que decorar 20 prefixos, que não é assim, tá? Eu, por exemplo, costumo cobrar apenas até o oct, ou seja, quando nós temos 8 carbonos, que são bem interessantes e são bem fáceis, porque aí tá no nosso dia a dia, né? Lembra que quando no futebol, quando uma determinada seleção ganha 5 vezes, né? É campeão 5 vezes, a gente diz que ela é pentacampeão. Quando 6 é hexacampeão e assim por diante. Então são prefixos bem tranquilos da gente lembrar.
Fechou? Agora vamos falar ali sobre os seus intermediários. Esse intermediário será selecionado de acordo com o tipo de ligação. E nós temos 3 tipos de ligações principais. Quais são elas? Eu posso ter ligação que eu chamo de ligação simples. Vou botar aqui, ó. Ligação simples. Lembra que visualmente falando, a ligação simples eu vou representar da seguinte forma, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um único carbono, e aí ligando a esse carbono eu tenho 4 hidrogênios, porque lembra, o carbono ele faz 4 ligações, tá certo? Então olha só, se eu tenho saindo deste carbono um único tracinho, isso implica dizer que eu tenho ligação simples, porque a ligação simples tem justamente essa característica de ser um único traço. Então perceba, em cima eu só tenho um traço saindo, então a ligação simples. Na esquerda dele eu tenho um único traço saindo, ligação simples. Embaixo só um traço, ligação simples. Na direita um traço, ligação simples. Então esse carbono ele faz 4 ligações do tipo simples. Então se as ligações são todas simples, a gente diz ali que ele vai ter um intermediário sendo 1. Fechou? Se nós temos ali ligações que nós chamamos de ligações duplas, a gente diz ali que ele vai ter um intermediário como sendo N. E por último ali, quando nós temos triplas, ligações triplas, nós vamos dizer ali que ele é 1. Fechou? Então vamos lá para a gente identificar aqui visualmente o que seria, por exemplo, ligações duplas. Eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó, C, dupla C, e aqui eu ia ligar apenas os nossos hidrogênios. Porque nós precisamos lembrar que esse carbono aqui, ele precisa fazer 4 ligações, tá? Botei até um hidrogênio a mais ali. Mas, ó, perceba, tá? Que essas ligações aqui são justamente a quantidade de ligações que esse carbono está fazendo. E o carbono, a gente sabe que faz 4 ligações sempre, independente do elemento que ele está se ligando ali. Fechou? Então, olha só. Aqui eu tenho uma ligação, ele está fazendo uma ligação com esse hidrogênio de cima, está fazendo uma ligação com esse hidrogênio da esquerda para mim, tá? Talvez para você esteja para a direita, mas levem sempre em consideração que eu estou gravando. E aqui, olha só, com este carinha aqui, com este carbono, ele está fazendo 2 ligações. Então, isso aqui é ligação dupla, porque você tem 2 tracinhos. Quando você tem 2 tracinhos, a ligação a gente diz que é dupla. Então, se é dupla, a gente já diz ali que o intermediário dele tem que ser obrigatoriamente o N. E se nós tivéssemos um caso assim, ó, C, 3 tracinhos, C. E aqui eu ia ligar apenas um único hidrogênio, aqui também um único hidrogênio. Percebam aqui que nós temos 3 traços, então nós temos a presença de uma ligação tripla. Então, visualmente falando, a gente vai enxergar assim. Mas cuidado, não vou ter apenas essa estrutura assim, da estrutura geral. Eu posso ter também uma coisa mais ou menos assim, que nós chamamos de estrutura de linhas. Eu posso ter C, aí tu e o C aqui na ponta também, tá? E aqui eu colocaria H3 e aqui também colocaria H3. Percebam aqui, olha só, que cada uma dessas pontinhas aqui, nós temos a presença de carbonos. É porque ali é opcional a sua apresentação, tá? A gente só precisa demonstrar mesmo nas pontas. E olhe lá que, na verdade, hoje, aí o PAC já fala que a gente não precisa representar, tá certo? Mas, ó, cada uma dessas pontinhas aqui, nós temos carbonos, fechou? E aí vamos lá, você tá vendo aqui que de um carbono para outro você só tem uma linhazinha. Então se você tem apenas uma linha, a gente diz que ali nós só temos ligações simples. Agora se eu tivesse assim, ó, estudante, se liga, 2 tracinhos, ali já seria uma ligação, nós chamamos de ligação dupla. Se nós tivéssemos mais outro assim, ó, que eu ainda posso botar, seria uma ligação tripla. Fechou? Então você já aprendeu ali como é que faz para identificar a estrutura, certo? Para identificar o tipo de ligação. Muito fácil, muito simples, gostosinho de aprender. E por último ali, cara, vai ser o sufixo, que no caso dos alcanos, como estamos lidando com hidrocarbonetos, o sufixo sempre terminará em O. Fechou? Então vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo para a gente de fato aprender isso aqui na prática, tá certo? Vamos supor que eu colocasse esses exemplos aqui, ó. A, B e C, para a gente poder fazer a nomenclatura disso, tá? A primeira eu vou dizer que é o H3, melhor, CH3, ou CH4, perdão. Vou colocar aqui também essa estrutura, eu até anotei aqui, ó. H3C, traço, 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 e CH3. E por último aqui eu vou botar H3C, traço, 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 C, H3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Tá certo.
Vamos lá então pra gente poder nomear esses caras aqui com muita calma, tá? Então eu vou sair da frente rapidinho, porque eu quero que você copie essa parte aqui que eu vou apagar, tá? Essa parte aqui, ó, do número de carbono e o tipo de ligação, tá certo? Então deixa eu sair da frente rapidinho, tira print ou então copia e eu vou apagar agora, ó, essa parte aqui inteira para que a gente possa resolver aquelas questões ali, tá? Então, ó, a nossa primeira, nós temos aqui que é o CH4. Quando ele me mostra aqui essa molécula, a fórmula molecular, que são só as letras sem o desenho, eu gosto particularmente de desenhar, tá certo? Porque olha só, você tem um único carbono, que esse carbono tá aqui, e você tem 4 hidrogênios. Gente, esses hidrogênios, eles devem estar em volta desse carbono, tá? Então você tem um hidrogênio na direita, embaixo, na esquerda e por último em cima. Aí vamos lá, vamos contar. Vejam só, eu tenho um único carbono. Então se ele tem um carbono, ele vai me dizer o prefixo, que é a minha primeira coisa. E se tem um carbono, eu digo que esse cara ele é met. Fechou? Então, ó, o início é met. Agora perceba, tá saindo uma ou duas linhas desse carbono. Uma linha, né? De todos os cantos. Então isso implica dizer que todas essas ligações, elas são ligações simples. E olha aí no teu resumo que a gente sabe que ligações simples, esse intermediário ele tem que ser an. E por último, como ele se trata de um alcano, né? Então nesse caso aqui ele vai terminar com o O. Então esse cara aqui ele vai ser o metano, ou seja, metano. Fechou? Muito simples, né, cara, para fazer essa nomenclatura. Vamos lá para a gente fazer a letra B, ó. A letra B a gente tem estrutura de linhas. Então o que a gente precisa fazer aqui é marcar todos os carbonos que não estão aparecendo, ó. Então tem um carbono aqui e um carbono aqui. Aí eu vou sair da frente, você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver B e C e depois você vai voltar só pra gente fazer a correção, tá? Então, ó, vamos lá pra gente fazer a correção aqui. Da letra B, por exemplo. Deixa eu apagar essa parte aqui pra gente poder resolver aqui essa letra B. Vou até botar assim, ó, B, e aqui eu coloco a nossa resposta. Vamos lá, vamos contar a quantidade de carbonos que tem, tá? Ó, tem um aqui, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, lembra? Met, et, prop, but. Então o nosso início tem que ser but, que é o nosso prefixo. Todas as ligações são o quê? Só está saindo um único tracinho. Então só tem uma ligação. Portanto, no caso, ligações simples, perdão. Então o nosso intermediário tem que ser an. E por último, como ele é um alcano, ele vai terminar com O. Portanto, esse cara é o butano. E letra C aqui, por último, a gente vai primeiro contar todos os carbonos que estão aqui, ó, que não estão aparecendo, tá certo? Ó, todos os que não estão aparecendo. E agora nós iremos contar quantos carbonos no geral nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Se tem 8 carbonos, no arquivo de baixo você vai ver ali que é oct. Então, oct porque são 8 carbonos. Agora, as ligações são o quê? São todas ligações simples. Se são simples, o prefixo chama de an. Que não precisa botar em caixa alta não, tá, gente? Tô botando em caixa alta só para poder ficar melhor de enxergar. E por último, o sufixo O, portanto, esse cara é o octano. Que já adianto para vocês, isso daqui a gente chama no nosso dia a dia de gasolina, viu? Isso aqui é a gasolina que nós utilizamos, tá certo? Gasolina, fechou? Tanto que os octanos, eles são muito comuns aí para combustíveis fósseis, né? Nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Tá certo? A gasolina ali é o principal, mas não necessariamente ele será o único, tá? Porque nós temos aqui esse metano que a gente chama inclusive de gás natural. É muito usado também na indústria principalmente, né? Mas a gente sabe que é um tipo de alcano. Fechou? Então é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender aí quais são as ramificações dessas nomenclaturas. E na terceira aula, como eu falei para vocês, nós iremos aprender a, de fato, nomear esses alcanos que possuem ramificações. Certo? Então é isso, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, por favor, convenha se inscrever no meu canal, dar like nesse vídeo, enviar ele, né, para o seu colega que também vai ter prova de Química 1, que tá aprendendo aqui os hidrocarbonetos e tá, cara, travado nesse assunto. Certo? Então é isso. Agradeço muito, colocar aqui na aba de comentários sugestão, tanto de conteúdos quanto sugestões de melhorias mesmo que vocês acham que eu deva fazer aqui para o canal. E a gente se vê na próxima, fechou? Vou deixar aqui também uma listazinha na aba de comentários, no primeiro comentário fixado, para que você possa responder. E não estranhe, tá? A lista vai estar em forma de formulário, porque eu acredito que seja até melhor para que vocês tenham acesso a ela de qualquer lugar da casa de vocês, certo? Então é isso, gente. Um forte abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, vou sair da frente para vocês tirarem print.